com o posicionamento do norte aqui, que é praticamente todas essas pernas aqui, não é por acaso que está assim. Eu nem conheço o arquiteto, nunca conversei com ele, mas dá para ver que foi pensado para isso. Então, quando eu posiciono esses lotes assim e gero uma relação de verde sem o vizinho dos fundos, essa é a distância que mais importa em relação ao teu vizinho, não a largura do terreno. Isso é fato. E outra coisa, quando eu assumo posicionar o norte nesse sentido, e os lotes assim, e o norte posicionado na face maior, o meu sol alto está aqui. Então, se eu tiver uma casa de 2 andares colada no meu terreno, o sol continua entrando o dia inteiro nessa minha face ali, que se eu não tivesse posicionado a norte, eu não teria o sol, porque essa casa, por exemplo, se eu tivesse um leste nessa face maior, uma casa de 2 andares não deixaria o sol entrar. Esse é o maior problema. Então, como eu tenho norte, a parábola é por cima, eu tenho a vista legal, tá ou para o lago, nesse caso, para o verde, ou para a rua. Entende? E a rua já tem um respiro também ao teu vizinho. Então, eu posso assumir horas, quando eu abro esse lote para cá, tem um pôr do sol, horas eu tenho um nascer do sol. Então, depende muito do gosto de cada um, da relação do dia a dia. Por exemplo, eu adoro nascer do sol. Eu já escolheria, por exemplo, um lote que é para aquele lado. Se o cara gosta do pôr do sol, pegaria para esse lado. Então, imagina, depende muito de como tu sai de casa, se tu sai muito cedo de casa, entende? Tem essa relação. Se eu chego, aquilo que a gente conversou até na tua, chego mais tarde em casa, pega o pôr do sol. Tu vai abrir o teu social, o teu hall, tu vai ter o pôr do sol ao fundo do teu terreno. Se eu não tivesse um lote de 30 por 15, por exemplo, eu teria um vizinho colado lá. Inevitavelmente o vizinho vai fazer 2 andares. Inevitavelmente ele vai abrir para dentro desse teu terreno. O que acontece? O teu social todo está aberto. Então é isso que a gente tem que ter muito claro. Quando se assume fazer esse tipo de projeto, ele já meio que calibra a pessoa a fazer o projeto ou mais linear, até térreo, ou tu vais usar a relação frente e fundos, que tu vai poder colar de um lado, o outro vai soltar isso, vai colar do outro lado e todo mundo vai gerar esse respiro, que o norte vai fazer o sol entrar ali, por causa dessa, assumir colar de um lado, e aí tu tem uma folga gigante até o vizinho, se tu tiver 2 andares. O problema é se a gente fizer um projeto onde eu faço ele no meio e solto 1,5 metro, que é o caso daquele projeto que tu mostrou. Isso realmente a gente tem que evitar, porque se tu olhar isso de frente depois, tu vai ver uma casa colada na outra. Isso não foi para isso que isso foi projetar. Se tu fosse olhar, se fosse por volume de lote, olha a quantidade de massas que ele deixou aberta, né? Que na verdade, não é que ele deixou aberta. É uma concepção completamente diferente daquilo que eu falei, inclusive que eu falei lá. Não é aquela relação que a gente sempre tem muito. Eu tenho que ir para ter uma relação com o verde ou com a vista. Não. Aqui é o lote, cada um pega, digamos assim, o verde, a água, que teoricamente, por exemplo, tu tem em um lugar só, é só pegar o Ramiro. A água está num lugar só. Todo mundo, para ver a água, tem que ir na água. Aqui é como se ele pegasse aquela água e dividisse para todos os lotes igualmente. Aquele verde igualmente para todo mundo. Essa visão é um outro tipo de relação. Mesmo se esses 2 lotes, com esse respiro, se enxergassem, não seria um problema. Porque é muito longo. Eu estou falando de 80, 70 metros. É bem longe. Então, esse é o recuo que de fato vale. Quando eu assumo fazer as relações para o fundo e frente. Não tem problema nenhum tu enxergar. Não, claro que não. E a rua ainda também vai dar essa distância até o teu próximo vizinho. Mais os 4 metros, 5 metros de frente que tu vai ter de movimentação, mais a rua, mais o outro 4, eu também estou de novo 30, 40 metros de distância do meu vizinho na frente e fundos. Entende? Essa relação lateral, ela tem que ser esquecida. A relação tem que ser frente, fundos e dentro. Sim, eu não conversei com ele, não conheço ele, mas é nitidamente isso. A gente estava falando do projeto na Suíça. Lá é assim. Os terrenos são mais longos, mais curtos, porque precisa ter... Lá eles já não têm o sol, tem mais neve. Então, tudo que eles podem gerar iluminação natural
esse tipo de lote comprido gera. Depois no croquis eu mostro. Eu consigo ir respirando. Se eu não respirar, ferrou. Então isso aqui permite várias concepções de projeto. E assim, não é para todo mundo ser igual. Esse tipo de projeto não permite tu fazer térreo, permite tu fazer 2 andares, permite tu fazer misto, tipo mais longo e só uma parte em cima, te permite fazer linear, te permite fazer o quadradinho, permite várias concepções, sempre gerando a relação frente-fundos. Porque 10, 1,5, me sobra 8,5. 8,5 eu consigo botar 3/4 do lado do outro, ou 2/4 um do lado do outro, um para frente, um para trás, que é a concepção. Então, e a parábola do norte está aqui, então esses mesmo eu posicionando para trás e para frente, eu vou ter o sol lavando essa parede em cima. Por isso a importância disso aqui. Por isso que eu me permito olhar o nascer do sol e o pôr do sol, por exemplo. E isso os quartos, por exemplo, se tu joga os quartos para cima, tem muita gente que ainda quer a casa 2 andares. E se eu assumo, eu escolho a tua suíte principal, tu quer vista leste ou pôr do sol? Escolhe, eu jogo para trás ou jogo para frente. E isso se espelha, né? Tipo, e aí é a concepção que daí as pessoas que compram o terreno deveriam fazer essas perguntas antes. Tu queres acordar vendo o nascer do sol e esse nascer do sol é a lagoa? Tem como. Tu queres o pôr do sol e esse pôr do sol também ser a lagoa? Tem como. Então tu tem como escolher isso. Então depende muito, eu quero leste e vista leste e vista da lagoa, escolhe os que são posicionados do norte para cá, que são posicionados à direita. Ou para a esquerda tu vai ter o pôr do sol. Então essa é a concepção dele, certeza absoluta, de ele gerar uma relação com, de fato, que foi criado. A gente fala de não vender fumaça, né? Então tipo assim, criei um monte de verde, mas eu não tenho relação com esse verde. Certeza absoluta, sabe? Porque o respiro que tu gera entre os lotes frente e fundos se fosse 5 metros já é fantástico. Mas aqui tem lugares que é mais de lote, 40, 50 metros, aqui 30, por exemplo. 30 metros mais os 5 e 5, nós estamos falando de 50 metros de distância. Não, e a maioria deles é de 40. Sim. Então, tipo, isso é muito bacana. Só que, de fato, a gente tem que romper um pouquinho esse preconceito que a gente tem de comprar uma forma e não entender qual é a relação e para que tu vai usar isso. Ou, traduzindo, entender o contexto do que tu está inserido. É uma coisa tu comprar um lote de 10 por 40, que tu tem terrenos nos fundos, que eu tenho vizinho nos fundos, que daí eu tô ferrado. Que não é o caso de nenhum deles aqui. Então isso é bem bacana. Tipo, até quando ele faz isso, ele deixa um respiro maior. O lote continua sendo comprido, ele não diminui isso, sabe? Então esses lagos, essas partes, praticamente todos os 90% que tu tem dessa relação nos fundos é absurdamente fantástico. Tipo, é muito legal.